Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero que todos vocês estejam bem como sempre. Se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar junto aí na catequese de novo para dar continuidade ao nosso conteúdo. Mas enquanto isso, a gente tem que continuar, né? Bem, seguinte, na aula de hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem importante, que assim como o da semana passada, que era Sagrado Coração de Jesus, também é uma grande solenidade, uma celebração, né, da Igreja Católica. E o assunto de hoje é Pentecostes. O que é Pentecostes? Bem, primeiramente, é necessário a gente dizer que Pentecostes ele é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Então, uma celebração religiosa cristã, ou seja, do catolicismo, que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Isso acontece quando? 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias depois do domingo de Páscoa, acontece Pentecostes. O nome Pentecostes, ele vem do grego quinquagésimo, que significa, né, que tem uma relação com 50, né, 50 dias após a Páscoa, então faz uma referência aos 50 dias após a Páscoa que acontece essa solenidade. Bem, é importante a gente também lembrar que essa solenidade, ela era comemorada também, ela é comemorada faz muito tempo, desde antigamente pelos judeus, mas diferentemente do sentido que ela tem hoje pra gente, porque hoje, como eu acabei de dizer para vocês, ela é uma solenidade, uma festa, uma celebração da Igreja Católica em que nós comemoramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Mas para os judeus, bem antigamente, desde quando ela era comemorada, ela era como se fosse uma festa na qual eles agradeciam a Deus pela colheita, né, pelos frutos, os alimentos que eles colheram ali no período de colheita, que foi uma boa colheita. Aí eles faziam como se fosse uma festa, né, uma celebração agradecendo a Deus pela ótima colheita que eles tiveram naquele período. Bem, então, é muito importante a gente lembrar 50 dias, onde? 50 dias após a Páscoa. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. 50 dias após isso acontece Pentecostes. Bem, eu separei aqui para vocês uma passagem, inclusive se vocês quiserem pegar em casa para ler e acompanhando comigo, do Ato dos Apóstolos, capítulo 2. Então, aquele númerozinho preto e negrito, vai estar 2 ali no Ato dos Apóstolos. E esse episódio, ele narra na Bíblia o primeiro momento em que os apóstolos de Deus, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam os dons do Espírito Santo. Então, essa passagem, ela narra a primeira vez que Pentecostes é citado na Bíblia. Como que aconteceu? O que aconteceu? E lembrando que que Pentecostes acontece após a subida de Jesus Cristo aos céus. Então, a subida de Jesus Cristo aos céus é o que? A ascensão de Jesus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é importante lembrar que a ascensão de Jesus vem antes de Pentecostes. Pentecostes acontece depois da ascensão de Jesus. Jesus se eleva aos céus e depois disso acontece Pentecostes, quando os apóstolos dele, que ficaram aqui na terra, recebem os dons do Espírito Santo. Mas eu separei essa passagem para vocês, Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deixa eu dar uma lidinha aqui para vocês. Então ele fala mais ou menos assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mais especificamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Então, se vocês quiserem procurar aí na Bíblia de vocês para acompanhar. Então, essa passagem, ela fala da primeira vez na Bíblia o que aconteceu no dia de Pentecostes. Que o Espírito Santo, ele repousou, ele desceu sobre os apóstolos de Deus e eles se sentiram contagiados, cheios dos dons do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E a partir daí,
eles estão preparados para fazer o quê? Para evangelizar, para passar para as outras pessoas todos aqueles ensinamentos que eles aprenderam, que eles tiveram com Deus, né? Que Deus passou para eles. Então, a partir daí, eles vão evangelizar, eles vão passar o evangelho à frente. Bem, como eu disse para vocês, a gente vai falar também da ascensão de Jesus. O que significa a ascensão de Jesus? Jesus, com o seu próprio poder, com a sua própria divindade, a sua própria graça, ele mesmo se eleva aos céus. O que é diferente de assunção de Maria. A assunção de Maria, ela é elevada aos céus pelos anjos. A ascensão de Jesus, ele mesmo se eleva aos céus, com o seu próprio poder, divindade e graça. Mas vale a pena a gente entender rapidinho como isso acontece. Olha só, vou só fazer uma recapitulação aqui com vocês. Então, Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. Após ressuscitar, Jesus ele passa mais 40 dias aqui na Terra em comunhão com os apóstolos, passando os ensinamentos dele para os apóstolos, falando sobre o reino de Deus e tudo aquilo que Deus tinha preparado para todos aqueles homens, estão passando seus ensinamentos. Então, domingo de Páscoa ele ressuscita e ele passa 40 dias aqui na Terra com os apóstolos. Após 40 dias aqui na Terra, ele faz o quê? Ele se eleva aos céus. Então, após 40 dias depois do domingo de Páscoa, 40 dias depois, acontece a ascensão de Jesus, a ascensão do Senhor. 40 dias após. Já Pentecostes, não. Pentecostes acontece um tempinho maior. Pentecostes vem depois da ascensão do Senhor. Se a ascensão do Senhor ela acontece 40 dias após a Páscoa, Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois dele ter ressuscitado aqui no domingo de Páscoa, o Espírito Santo, ele vai repousar, ele vai descer sobre os apóstolos dele e eles vão falar em línguas de fogo e a partir daí, falando em diferentes línguas, em línguas de fogo, recebendo todos os dons do Espírito Santo, eles estão prontos, estão preparados para a partir daí passar adiante todos os ensinamentos de Jesus e evangelizar o próximo, passar os conhecimentos à frente. Gente, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Essa parte da ascensão do Senhor a gente pode até ver no nosso próprio credo, que fala de ver os céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ressuscitou ao terceiro dia. Então, vocês vão ver essa partezinha. Não vou falar inteirinho o credo para vocês, mas se vocês pegarem o credo, na verdade, eu tenho certeza que vocês lembram de cor o credo, É uma oração que todo cristão deve saber, Mas é só vocês falarem essa partezinha do credo em que subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, subiu aos céus, o que aconteceu com Jesus? Essa é a ascensão do Senhor. Ele mesmo se elevou aos céus. Ele ressuscita no domingo de Páscoa. Como vive ali com os discípulos, fica mais 40 dias ali em comunhão com os discípulos, em conversas, passando ensinamentos, falando sobre o reino de Deus. E 40 dias depois disso, nesses 40 dias depois, ele faz o quê? Ele mesmo se eleva aos céus, que é o lugar dele, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se eleva ao reino dos céus. E após ele ter se elevado ao reino dos céus, então mais ou menos 10 dias depois, porque são 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, acontece Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, descida dos dons do Espírito Santo, como aqui mesmo no próprio versículo, no próprio capítulo aqui de Atos dos Apóstolos que eu li para vocês, eles falam que ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, começaram a falar em diferentes línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles estavam em graça, estavam cheios do Espírito Santo, começaram a falar em diferentes línguas. E a partir daí, os apóstolos começam o processo da evangelização, de passar à frente os ensinamentos de Deus, falar para as pessoas sobre o ensinamento de Deus. Por quê? Porque eles foram as pessoas que mais tiveram contato, que conviveram com Jesus naquele tempo que ele ficou aqui, as pessoas que conheciam melhor Jesus, que souberam dos ensinamentos dele e tiveram um contato mais próximo com Jesus. Então eles começam a passar todos esses ensinamentos que eles aprenderam com Jesus à frente para outras pessoas. E aí começa a evangelização.
Bem, é basicamente isso que eu queria falar com vocês mesmo. Só lembrando também que a data de Pentecostes, esse ano, ela foi comemorada no domingo passado. Então, domingo passado, se eu não me engano, era dia 31 de maio, se não me engano, foi comemorado Pentecostes na Igreja Católica. Pentecostes, que é uma solenidade, como eu falei no início do vídeo, uma solenidade ou uma celebração religiosa que comemora o quê? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Então, esse ano, Pentecostes foi comemorado no calendário litúrgico aqui cristão, domingo passado. Bem, mais uma vez é isso mesmo. Estou dando uma olhadinha aqui no conteúdo para ver se é isso mesmo, mas é. Já passei para vocês na semana passada os vídeos sobre os santos, Santo Antônio, São João, São Pedro. Falei também, fiz um outro videozinho no qual eu falava sobre o Sagrado Coração de Jesus, também que é um assunto bem rápido e curtinho. Agora falei com vocês sobre a Ascensão de Jesus e Pentecostes. Na próxima aula, provavelmente vai ser o Pedro falando uma continuação de outras solenidades para vocês, né? Mas é isso. Qualquer dúvida, mais uma vez, como sempre, podem colocar aqui nos comentários do vídeo, podem me chamar no WhatsApp, no privado, podem me ligar, podem mandar no grupo. É basicamente isso. O conteúdo, assim, não tem uma continuação a mais. Eu também não vou cobrar perguntas de vocês. Eu tinha dito que ia cobrar de vocês, mas eu tô pensando, por enquanto, se eu for cobrar mesmo, eu coloco no grupo. Porque por mais que seja uma solenidade muito importante da Igreja Católica, assim como o Sagrado Coração de Jesus, Corpus Christi, a Páscoa, o Natal, entre outras solenidades, são solenidades que não caem com o conteúdo da prova de vocês, né? A prova ela não foca muito nisso. Ela vai focar basicamente nos 10 mandamentos, nos sacramentos, nos mandamentos da igreja, basicamente nessa parte, assim, nesses conteúdos especificamente. Então eu estou pensando ainda se eu vou dar ou não algumas perguntinhas sobre esse conteúdo de Pentecostes para vocês. Mas se eu resolver passar algum questionário, eu mando no grupo, fiquem tranquilos. E é isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo a qualquer momento. Um beijo e até a próxima aula.